Imagina uma maçã, tá? Fecha os olhos, imagina uma maçã. Tu consegue imaginar ela? Pode me descrever como tu imaginou essa maçã? Então, hoje a gente vai falar como nossa imaginação funciona e por que talvez tu tenha conseguido imaginar ou talvez não. Logo depois da vinheta. Saudações, eu sou o Joke e hoje a gente vai falar sobre fantasia e a fantasia. O que é isso e como funciona? Novamente, eu vou pedir então para vocês imaginarem uma maçã, tá? Só que dessa vez, imaginem essa maçã girando. Ela girando, essa maçã gira ela para um lado, faz ela girar para o outro. Tu consegue visualizar ela? Tu consegue pensar, imaginar ela palpável? Então, porque quando a gente pensa num conceito, normalmente a gente atrela ele a alguma outra coisa. Como por exemplo, se eu te falar Star Wars, tu vai atrelar isso a alguém ou a algo, algum personagem. De repente tu vai pensar Han Solo, Luke Skywalker ou Darth Vader. Talvez, se a gente falar em Senhor dos Anéis, vai pensar em hobbits, elfos, anões. Talvez, pensando em Harry Potter, tu vai pensar Harry Potter, Hermione, Voldemort. Então, quando a gente pensa em alguma coisa, a nossa mente cria a ideia dessa coisa. Às vezes ela faz apenas o conceito que tu pense, tu consegue pensar numa maçã, mas tu não está visualizando ela literalmente. Então, vamos fazer agora uma segunda fase. Pensa numa maçã, pensa ela girando, só que agora ela mordida. Na parte que tu consegue ver ela mordida, tu consegue ver o interior dela? Tu consegue me dizer a textura, a cor? E se eu te pedir para te pensar nela mordida e no som dela sendo mordida? Ou no gosto dela? Então, isso que a gente está fazendo é o chamado de teste da maçã. Porque a nossa mente ela tem capacidades diferentes de criação. Às vezes, quando a gente fala em Senhor dos Anéis, Harry Potter, Star Wars, a gente pensa já em coisas ligadas com aquilo. Então por isso que eu estou falando da maçã, porque é algo bem simples, todo mundo sabe o que é uma maçã, só que alguns vão conseguir descrever a textura interna, a cor, a aparência, o som dela sendo mordida, o gosto, porque nosso cérebro, a nossa imaginação funciona de duas formas: fantasia e afantasia. O que é fantasia? Obviamente é quando a gente consegue imaginar visualmente as coisas, consegue pensar numa maçã e ver a aparência dela. E quando a gente não consegue fazer isso, a gente consegue imaginar no conceito, consegue pensar, mas não consegue visualizar, isso é chamado afantasia. Isso acontece com algumas pessoas. Algumas pessoas conseguem imaginar conceitos e visualizar eles. Outras pessoas apenas sabem o conceito, mas não conseguem visualizar. Então, vamos fazer o teste final. Imagina uma sala com 2 homens conversando nessa sala, tá? Tira 2 segundos e pensa. 2 pessoas conversando numa sala. Agora me responde. Qual é a cor da mesa? Qual é a cor da parede? Qual a cor do chão? Qual a cor do teto? Porque tem pessoas que quando imaginaram essas 2 pessoas conversando, já conseguem completar
todo o resto, enquanto outras pessoas conseguem pensar em duas pessoas, mas não conseguem visualizar elas. Isso só explica porque certas pessoas gostam muito mais de quadrinhos ou leitura. É simplesmente porque os quadrinhos são muito mais visuais, enquanto livros fazem que a gente pense, imagine aquele conteúdo. Se tu não consegue imaginar a massa girando, ela sendo mordida, ou imaginar os objetos de uma cena, como por exemplo duas pessoas conversando, é porque tua mente, ela é uma mente com a fantasia. E não tem problema. Não existe um pior ou um melhor. Não existe um certo ou um errado. É simplesmente diferente para cada pessoa. Então, assim como qualquer outra coisa, tudo pode ser treinado. Tu pode treinar tua mente a conseguir ser mais criativa, imaginar mais coisas, consumindo, tentando visualizar mais cenas de livros, porque às vezes a pessoa lê um livro e eu estou tentando citar exemplos bem conhecidos, como por exemplo Harry Potter. Às vezes a pessoa leu Harry Potter, mas ficou tão presa ao conceito do filme que quando pensa, já pensa nos personagens do filme, nos atores e não nos personagens. E é isso que a gente vai falar nesse canal, sobre quadrinhos, desenhos, livros, narrativas, cultura pop no geral, mas sempre pensando no viés de mais psicológico. Por que tal personagem funciona tão bem? Por que tal narrativa funciona desse jeito? Porque uma ilustração para ti tem mais impacto do que outras. A gente vai abordar games, filmes, séries, mas sempre pensando na parte criativa, narrativa, na parte de construção desses elementos. Eu sou o Joke e esse é o canal Nerd Ancião. E não se esqueçam, busquem conhecimento.